Irmãos, eu vou falar hoje com o tema Deus nos sonda. Deus nos sonda, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus. Eu tenho uma boa notícia para dar para os amados. Jesus está voltando. Ele ressuscitou, amém? Queridos, o versículo 1 diz assim: sonda-me, não, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Preste atenção, tu me sondaste e me conheces. Queridos, quando o salmista Davi escreveu esse salmo, ele estava em depressão, ele estava com uma crise existencial e ele estava passando por frustração. Por quê? Qual é o motivo disso? No período em que Davi escreveu esse salmo, ele tinha traído um dos seus amigos mais chegados. Ele tinha traído Urias. Davi, ele traiu esse amigo, teve relação com a mulher do amigo, ainda armou para o amigo dele ser morto. Em 2 Samuel 11, versículo 13, diz assim: escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Você imagine a dor do coração, da alma de Davi, quando ele caiu na real. Eu estava vendo uma cena lá na igreja, lá na casa do pastor Judásio, de um jogador. Ele está aqui em São Paulo, um jogador de time de segunda divisão, mas deu uma louca nele, não sei se vocês viram, ele foi lá no Gandula, mas socou tanto o Gandula, ele caiu em cima dele, grandão, socou, e precisou a gente tirar ele, e ele está suspenso, os times já dispensou ele, mas depois, quando ele estava dando entrevista, você vê o pesar. É como se o neurônio dele parasse de funcionar, isso que aconteceu. O neurônio parou e deu um pane. Depois que ele entra na real, ele viu a besteira que fez. Quando o salmista escreveu esse salmo, eu creio que ele caiu na real e ele viu que besteira que eu fiz, que loucura que eu cometi. E ele então, ele chega diante de Deus e fala: sonda-me, ó Deus. A palavra sondar significa, em outras palavras, Senhor, me coloca pelo lado do avesso. Me coloque pelo lado do avesso. E eu quero expor, eu quero que o Senhor veja o mal que eu cometi. Eu não quero me esconder do mal que eu cometi. Eu acabei de fazer o EFOL o ano passado, em outubro. Cote, ele disse uma frase que eu anotei: qualquer forma de dor vai carregar uma resposta emocional forte. Qualquer forma de dor carrega uma resposta emocional. Esse ano, quando eu cheguei em Curitiba, quer dizer, faz 40 dias, quando eu vinha na estrada, eu fiz uma mudança compartilhada, minha mudança foi depois de mim, chegou 20 dias depois, e quando eu peguei a estrada, o carro com a minha esposa, eu deixando o Rio de Janeiro, nascido e criado no Rio de Janeiro, e falei: Deus, como será lá? O que vai acontecer? E quando eu cheguei, fiquei na casa de uma missionária, e estava lá quieto, né? E marquei de voltar no Rio de Janeiro, agora em março, que eu vou estar no evento lá na nossa igreja. Eu fiquei meio perdido, e teve um curso que eu me inscrevi para fazer lá também, na Jocum, onde teve o IFOL.
chamado REDEC, onde se reúne a liderança do mundo inteiro para fazer treinamento em aconselhamento. E estava lá o Alcione Almerite, o Cote, tem um outro pregador na área de família, Eurípides, uma das maiores autoridades que eu acho no Brasil na área de família. E eu estava, na sexta-feira, participei à noite, não, de manhã, tarde, foi um fórum de debate, onde se faz o debate das crises que está havendo no Brasil, e faz aquele debate para os conselheiros se posicionar e saber como reagir. E quando foi no sábado, eu estava sentado também no debate, teve a palestra de manhã, e eu estava no debate, sempre quieto assim, meio perdido, lugar sossegado. Aí uma irmã levantou, essa irmã é esposa de um irmão, de um pastor que viaja o mundo inteiro, o pastor Levi Domingos. E ela bateu nas minhas costas, nunca me viu. Vamos lá fora que eu quero falar contigo. Aí quando eu fui lá fora, procuramos um lugar, sentamos, ela olhou para mim e falou assim: olha, você está entrando em depressão. Fiquei assim, você está entrando em depressão, e Deus mandou falar com você que Ele não quer você em depressão. Tudo bem que eu estava quieto, muado, porque Ele tem um plano com você, e Ele não quer que você entre em depressão. Veja bem, querido, quando ela falou assim, Deus não quer que você entre em depressão, cabia a Ele fazer alguma coisa para eu que eu não entrasse, para que eu não entrasse, ou cabia a eu fazer alguma coisa para não entrar em depressão? Deus estava assim, ó, você faz alguma coisa, e você sabe o que você deve fazer para não entrar em depressão. E eu sabia exatamente o que fazer para não entrar em depressão. Quando ela começou a falar comigo, aquela mulher que nunca me viu, Deus começou a aliviar o meu coração, dizendo para mim, se eu tirei você da onde você estava, é porque eu tenho um plano. E quando você sabe o plano, você descansa. Glória a Deus. Mas, querido, eu estou falando porque hoje eu quero entrar nesse campo de depressão, o mal do século, atingindo as igrejas. A estatística diz que mais de 30 milhões de brasileiros estão passando por problema de depressão. O salmista Davi estava em depressão, mas por causa de algo que ele cometeu e que estava martelando a alma dele, causando dor na alma. E ele então procura Deus, e ele começa a se abrir com Deus. Antes de eu caminhar com respeito a Davi, que ele entra na área da dor dele, interessante que, quando fala de entrar na dor, olha que eu sou pregador da área da fé, formado na Atos, 2 anos só sobre fundamento de fé. Eu tive que mudar o meu conceito devido à história que aconteceu em minha família. Com respeito à maldição, essas coisas todas, eu tive que mudar o meu conceito. Mas deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu estava no Rio de Janeiro, palestrando no Centro de Recuperação de Viciados, em torno de 140 homens, dos vícios que qualquer vício que você possa imaginar, e eu toda quinta-feira, eu estava lá dando palestra e dando atendimento terapêutico, e quando eu entrei numa área com eles, teve um que levantou a mão e falou assim, olha, eu não quero saber desse negócio de voltar no passado, porque eu sou crente, e começou a falar e tal, eu fiquei ouvindo ele, quero saber se esse negócio de voltar ao passado. Só que ele estava ali por causa de vício, e o vício já dizia para mim, que ele estava usando substância, por causa de alguma coisa no passado. Passado esse que ele não queria entrar.
Passado esse que ele não queria ir. Eu falei para ele, olha, eu sei que seu problema não é o que você usa. Porque se fosse o que você usa, seria mais fácil. Mas se você usa, é porque tem alguma coisa que está amarrando você no seu passado. E quando a gente vê a palavra de Deus que fala de arrependimento, a palavra pelo que eu entendo, quando um carro dá ré, ele não vai para frente, ele vai para trás. Ninguém pode se arrepender diante de Deus se não for para trás. Arrependimento significa que você foi lá no ponto passado para resolver, para ficar bem no seu presente. Quando eu falei isso para ele, ele ficou olhando para mim, eu falei, meu filho, você tem que ir na sua história, você tem que entrar na sua dor, e não vá na sua dor, sem que não leve junto com você os benefícios da cruz. O salmista Davi, quando ele falou, sonda-me, ó Deus, ele entra no passado, e começa a falar com Deus. No versículo 2, vá para o versículo 2. Versículo 3, melhor dizendo, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Ele começa a se abrir com Deus de maneira profunda. Isso me faz lembrar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13, 14, Paulo ele fala assim, uma coisa eu faço, é que esquecendo-me as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Amados, o que o apóstolo Paulo estava dizendo que ele esqueceu? O que ele deixou para trás? Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me as coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, ele usa um verbo de ação, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Querido, Paulo ele teve um passado traumático. Em Filipenses 3, versículo 6, ele diz assim, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele foi duro quando ele era o Saulo. Em Atos 8, 3 diz, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerrava na prisão. Esse histórico de Paulo estava sempre vindo no seu presente e atacando ele. O que ele fez, a maldade que ele cometeu, estava sempre atacando ele no seu presente. Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala qual foi a atitude que ele tomou. Uma coisa eu faço, é que esquecendo-me as coisas que ficam para trás. Aqui que está um ponto importante aqui, porque tem muitas pessoas que não conseguem esquecer aquilo que ficou para trás, porque ele não vai lá atrás resolver o que ficou para poder entrar no esquecimento. Como assim? Eu vou explicar isso aqui. Queridos, muitas das vezes nós cometemos débito de injustiça em nossa vida e vamos deixando para lá, vamos deixando para lá, vamos deixando para lá. E estamos na igreja, louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, mas não resolvemos esse débito de justiça. Eu
eu tive uma situação na minha família, a minha filha Sara, hoje missionária Sara, eu já contei essa história aqui, mas quero trazer ela para esse sermão aqui, no contexto que eu estou falando. A minha filha Sara, ela mergulhou no mais profundo dos pecados, mas ela foi fundo no pecado mesmo, foram anos no pecado, apesar de ter 22 anos, muito sofrimento, muita dor para a família, traumas na família. Muitas vezes eu pregando na igreja, trazendo palavra na igreja de fé e sofrendo por dentro, por causa da situação da minha filha. Anos foram se passando, nós orando e tal. Um dia a minha filha falou assim, chegou em casa e falou assim: mãe, eu quero sair desta vida. E, queridos, lamentavelmente, nós temos poucas igrejas no Brasil, inclusive a minha no Rio de Janeiro, preparado para lidar com certas situações. E eu comecei a procurar no Brasil lugar para poder socorrer a minha filha no seu drama, no seu trauma. Porque muitas vezes nós conhecemos a palavra, conhecemos a fé, mas não conhecemos as questões traumáticas de uma vida de uma pessoa. Aí, queridos, entrei em contato com Lagoinha e tal, de repente, me vem na mente Jocum, em Curitiba. E eu entro na internet, descobri o nome do Igor, da área de sexualidade. SOS Sexualidade. E eu cheguei para o Igor, lá no meu escritório, na igreja no Rio de Janeiro, falo: Igor, irmão Igor, eu sou o pastor aqui do Rio de Janeiro, estou com a filha assim, resolveu sair dessa situação assim. E ele falou: eu não vou poder atender, que eu estou aqui num evento aqui e tal, e não vou poder atender agora e tal, e eu naquela situação. E minha filha já tinha vindo para Curitiba, ficou na casa de um pastor amigo, o demônio começou a atacar ela pela madrugada. Quando o Igor liga para mim e fala assim: pastor, eu vou atender a sua filha amanhã às 4h. Eu liguei para minha esposa e disse: filha, dá um jeito aí, compra uma passagem de avião, vamos dar um jeito, vai direto para Curitiba, porque ele marcou com ela amanhã 4h. E quando minha filha chega lá, destruída emocionalmente, doída na emoção, ela foi atendida pelo Igor, fez SOS, do SOS minha filha foi para o ETED, do ETED minha filha se tornou missionária, minha filha está indo para Jocum, minha filha esteve no Rio de Janeiro no final do ano passado dando palestra, vocês têm que ver a palestra que minha filha dá. Mas, querido, no momento que minha filha tomou a decisão, ela nasceu de novo. Mas só que o histórico dela, Satanás estava trabalhando no histórico. Presta atenção nisso aqui, onde eu quero que vocês entendam. Ela nasceu de novo. E tem um texto da Bíblia que fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quantas vezes eu citei isso? Mas quando eu li Alcione e Emerite, que ele fala do grego, que se alguém está em Cristo é nova criatura, realmente se torna nova automaticamente no Espírito. Mas as coisas velhas, o débito de injustiça não passa. Um homem, se chegar aqui hoje, aceitar Jesus com 60 anos, ele se torna uma nova criatura na hora, mas a sua mente é tão velha quanto sempre foi. É preciso ser renovada. Aí que entra o processo. O novo nascimento não é um ponto de chegada, mas é um ponto de partida. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele nasce no Espírito, mas daí ele vai ter que começar a andar, e é esse andar. O Otmani, ele escreve que a vida cristã, afinal de contas, não começa no andar, começa com assentar. Aqui todos nós nascemos, e não nascemos andando. Primeiro nós nascemos, depois começamos a engatear, para depois começar a dar os primeiros passos. Então, da mesma forma, quando a pessoa aceita Jesus, que ele nasce de novo, ele realmente se tornou nova criatura. Mas o diabo martela nele. Sabe por quê? O diabo trabalha no desconhecimento dessa pessoa. Se ele não sabe o que ele se tornou em Cristo, ele vai trabalhar ali. Querida minha filha,
nasceu de novo, que alegria. Mas teve um dia que ela foi resolver o seu crédito de injustiça cometido. O que ela fez? Ela foi no Rio de Janeiro, tempo depois, já missionária. Ela reuniu toda a família no quintal. Ela botou uma cadeira no meio. E ela chegou assim: Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor pela tristeza que eu causei, pelas mágoas que eu cometi, que eu provoquei. Mas eu perdoei. Isso já estava resolvido. Mas na mente dela, o diabo estava atacando. Está entendendo isso? Quem está entendendo isso? E ela, mãe, foi para o irmão mais velho, para o irmão do meio, vó. Sei, vó, quantas vezes a senhora ficou sem dormir por causa de mim? E quando ela fez isso, ela entra no lugar da dor que ela provocou. Ela resolve aquilo ali. Ela tira da mão de Satanás o direito que ele tinha de acusá-la. Você está aí, você está louvando a Deus. No entanto, você trouxe essa tristeza, você causou aquilo. Por mais que ela dissesse assim: eu sou nova criatura. Mas ela é nova criatura. Mas essa nova criatura quebrou o orgulho e foi face a face. E ela falou assim: Pai, eu vou dizer coisa aqui que o senhor vai ficar horrorizado que eu fiz, mas eu tenho que falar, porque senão o diabo vai trabalhar em cima disso. E ela foi revelando. Agora, Pai, eu quero te dar um abraço. Querido, quantas famílias estão sofrendo por causa de débito de injustiça que não se resolve? E vocês sabem, amados, que eu estava achando que estava na boa, aquela coisa toda, e eu fiz uma reunião de família. Recentemente eu fiz uma reunião de família, aí meus filhos, eu tenho uma nora, meu neto não participou, meu neto estava em bagunça, 2 anos. E aí, queridos, quando meus filhos começaram a falar, eu vi que eu não estava com a bola toda não. Eu vi que eu precisava quebrar orgulho e pedir perdão por coisas que às vezes você nem sabe o que está fazendo, mas está magoando. Você sabia que o diabo não quer saber se você fez alguma coisa que você não sabe o que está fazendo? Desde que você tenha feito, ele não quer saber se você não está sabendo? Ele vai trabalhar aí? Queridos, quando eu olhei assim, eu falei: meu Deus, sabe o que eu fiz, queridos? Passou um tempo, eu peguei uma bacia com água, perfumei aquela bacia, botei perfume, mandei minha esposa botar os pés ali, comecei a banhar os pés dela perfumando, dei uma rosa a ela e falei: filha, me perdoa por todas as vezes que eu te magoei. Por que eu fiz isso? Hoje eu estou falando aqui de uma mensagem. Se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando, Satanás vai falar assim: deixa ele sair dali, eu vou pegar ele. Ele está falando isso, mas ele não vive isso que ele fala. Tem um hino que diz assim: Senhor, quebra meu orgulho. Só, querido, que a gente é tão orgulhoso, que a gente canta com orgulho, pedindo para Deus quebrar o orgulho. Deus, ele não vai quebrar seu orgulho, é você que tem que quebrar. Tem muitas bases bíblicas que diz, que mostra que, daquilo que eu tenho que fazer. E na palestra que eu estava dando no Rio de Janeiro, eu falava para os meninos assim: olha, uma galinha, quando está chocando os ovos, leva 21 dias para os ovos começar a trincar. Quando começa a trincar, o pintinho tem que começar a dar picada ali, para poder sair para a vida. E eu estava falando: vamos encarar os ovos como orgulho, aquela casca que prende a vida. Veja, queridos, que é o pintinho que pica para poder sair. Se a galinha picar para ajudar o pintinho, ele mata o pintinho, ela mata o pintinho. É ele que pica, é ele que sai. Ela não faz nada, ela só choca, porque se ela dá uma picada na casca, ela mata o filho. Querido, se Deus for quebrar o meu orgulho, ele arrebenta comigo. Eu tenho que chegar: Deus, eu quebro esse orgulho do meu coração.
eu quebro. E quando eu fiz isso com a minha esposa, quando eu abracei meus filhos, eu estava quebrando o orgulho. Querido, eu creio que quando Davi chegou diante do Senhor, Senhor, solta-me, o rei estava quebrando o orgulho. Quando Paulo disse assim, uma coisa eu faço, é que esquecendo aquilo, as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E Paulo fala assim, não que eu não já tenha alcançado, ou seja, eu já cheguei no nível, todos nós que estamos aqui na igreja já chegamos no nível diante de Deus, eu já cheguei no nível, só que Deus quer me levar mais à frente, em outro nível. Paulo diz, não que eu não já tenha alcançado, não que eu não já tenha crescido, não que eu não já tenha amadurecido, não que eu não já saiba isso ou aquilo, porém eu tenho que continuar prosseguindo, e muitas das vezes no prosseguir, nós temos que quebrar o orgulho. Quantas famílias estão passando por situações porque ficam guardando coisas e não se abrem com o outro, não se quebrantam um diante do outro, causando dor. Vocês sabem, queridos, nós estamos vivendo uma época que é a pior da história. O que vai acontecer daqui para frente? Vocês sabem que a Rede Globo de televisão, eu até falo, se Paulo estivesse aqui, ele ia escrever que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, nem contra o principado, potestade, e contra o poder e domínio, e qualquer nome que se possa nomear, seja nessa era, na era vindoura. Ele ia escrever da seguinte maneira, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestade, a Globo, poder, domínio, qualquer nome que se possa nomear, seja nessa era e na era vindoura. Eu fui falar isso no Rio de Janeiro, tinha 2 pessoas que eram funcionários da Globo e ficaram meio chateados comigo. Só que, se Paulo estivesse aqui, ele ia botar a Globo como uma principado. Então, querida, a Globo está trabalhando para montar uma bancada do LGBT nessas eleições. E ela quer montar uma bancada forte, porque vocês sabem que a Rede Globo de televisão, ela está trabalhando para a nova ordem mundial. Mas pastor, o que tem isso a ver com a mensagem? Querido, estamos vivendo o pior momento da história, aonde pessoas destruídas profundamente nas emoções, vão começar a entrar pela porta das igrejas. Já estão entrando, pessoas sofridas na alma, pessoas com uma dor na alma, uma dor que vem de anos, feito sofrer. Presta atenção, uma senhora de 86 anos veio conversar comigo, e quando ela começou a conversar, ela foi lá nos seus 5 anos de idade. Alguém poderia dizer, mas que absurdo isso, 86 anos, e ela é membro da igreja, 86 anos, nascida de novo, sim, mas só que o diabo estava trabalhando no desconhecimento dela. Eu tive que trabalhar os princípios de redenção. Querido, existe uma coisa que Bob Harrison fala, que é dissonância cognitiva, que está acontecendo com a igreja. O que é isso? Significa que nós temos a palavra de Deus, que diz aquilo que nós somos em Cristo, mas existe um conhecimento em nós traumático, um conhecimento de infância, um conhecimento herdado, que muitas das vezes prevalece sobre a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que sofrem de rejeição, por mais que Deus diz que a ama, por mais que Deus diz que ela tem a graça, por mais que Deus diz que derramou sangue, ela não aceita, porque a redenção se sobrepõe à verdade de Deus. Se você for ver Paulo ele se resolveu em Deus. Paulo disse assim, olha, eu estou crucificado com Cristo. O pastor Fantini falou da preposição aqui. Paulo sempre usou preposição. Eu, Paulo, fui crucificado. Ou seja, eu não vou ficar vivendo na sombra do passado. Eu não vou deixar esse passado me atacar. Veja que
Pelo que você entende de Paulo, o passado dele sempre vinha para o presente para atormentá-lo, e Paulo sempre usava a preposição, olha aqui, passado, eu fui crucificado com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, e estou assentado com. Ele soube sair do ponto que estava para chegar onde Deus queria que ele estivesse. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo isso. Hoje eu estava... Tem muitas igrejas aí, não sei se aqui faz assim, a questão de células, de encontro, eu não tenho nada contra, por favor, entenda aqui, eu tenho muito respeito mesmo, Deus conhece meu coração. No entanto, eu tenho que destacar o seguinte, que às vezes a pessoa acredita muito no encontro, que é bênção, que é a graça de Deus, que é terapêutico, eu creio nisso, porém, quando a pessoa, muitas das vezes, está naquele momento gostoso, derramar de Deus, eu já passei por isso, de repente na igreja, ter aquele derramar de Deus, aquela graça, a gente chora, e quando chega em casa, a gente depara com o nosso drama. Lá não está mais o pastor, não está mais o louvor, não está mais a equipe de oração, não está mais na reunião, agora é só eu. Aí quando está só eu, a alma se levanta e fala, e a gente volta aquela estaca de antes de ir. Então nós temos que nos resolver, é ter uma ideia central. Isso é bom. Quando aquela irmã falou comigo assim, Deus falou que você está entrando em depressão, e quando eu comecei a prestar atenção em mim, eu estava meio parado, eu estava meio quieto. A minha esposa falou assim, pastor Elson, como é que você está? Eu falo, filho, eu estou bem. Está gostando? Estou gostando. Está legal. Queridos, quando ela falou assim, Deus falou para mim que não é para você entrar em depressão, Ele não quer que você entre, porque Ele tem um plano com você. Irmãos, como é que eu fiz para sair do estado que eu estava, para chegar no estado que Deus queria que eu estivesse? Eu fui para as promessas dEle, e comecei a dizer que as promessas dEle eram minhas. Existe uma coisa que a gente usa muito, eu sei que aqui também usa, todo mundo usa, toda a igreja usa, sentir a presença de Deus. Oh meu Deus, eu senti a presença de Deus. Apesar de a Bíblia não ter nenhuma passagem de falar sobre sentir Deus, a gente fala sobre isso. Nós estamos sempre presos ao sensorial, nós estamos sempre presos ao sentir, ao perceber, ao tocar. Querido, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não fala que nós devemos sentir Deus, mas nós devemos crer que Ele está. Existe uma diferença de você sentir e uma diferença de você crer. Por exemplo, se alguém perguntar para mim assim, pastor Elson, você está sentindo a presença de Deus? Eu vou dizer, eu não estou não. Mas pastor, não estou, mas eu tenho certeza que Ele está em mim. A certeza, quando você tem certeza de que Deus está em você, não importa o que esteja acontecendo, não importa a dificuldade que esteja passando, não importa se o tempo está bom ou não está, não importa se o governo é bom ou não é, você tem certeza de que Deus está contigo. E eu comecei a trabalhar a certeza, eu comecei a trabalhar a convicção. Foi da onde eu não permiti que a depressão chegasse até mim, porque Deus me alertou. Davi estava em depressão, ele estava angustiado, e ele diz, sonda-me, ó Deus. Paulo estava passando por situação difícil, sendo atacado pelo seu passado. Ele disse, uma coisa eu faço, é que esquecendo-me as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Querido, é difícil você encontrar uma pessoa que não tem um ponto do seu passado, que não atormente no seu presente. É difícil, dentro do contexto familiar. Eu estou escrevendo um livro, que eu vou relatar o que levou minha família a passar pelo que passou. Se vocês, olha queridos, é tão complexo, que é algo que foi feito anos atrás, pela paternidade, que afetou o meu futuro. Acho que é isso, pastor, nós não somos nova criatura. Querido, por que Deus mandou te renovar nossa mente? Para que essas coisas do passado não nos afetem no presente. Porque o diabo, ele trabalha sempre no passado, e Deus trabalha sempre sobre o presente da palavra dele. Diga glória a Deus. Então, querido, qual é a principal ferramenta do diabo? A principal ferramenta do diabo é a acusação baseada no crédito de justiça. A minha filha estava sendo acusada pelo crédito de justiça que ela cometeu. Qual foi a injustiça que ela cometeu?
mágoa no pai, mágoa na mãe. E ela foi resolver essa injustiça. Agora, como é que você resolve a injustiça? Sacando do crédito que você tem na cruz. Uma pessoa aceita Jesus Cristo devendo 10 mil reais no banco. Ele nasceu de novo, mas essa conta velha não passou. Ele vai ter que pagar. Mas como é que eu pago as injustiças que eu cometi? Você que veio aqui hoje, como é que você paga as injustiças se porventura cometeu? Sacando do crédito que você tem. Eles cantaram indo aqui sobre a cruz. A cruz, ali na cruz, Jesus debitou tudo que eu preciso para pagar as injustiças cometidas. Diga glória a Deus. Vocês sabem, queridos, 140 homens no centro de operação, todos eles que estavam usando droga, o problema deles estava na paternidade, estava lá atrás, estava lá no passado. Quando ele chegava para o pastor, é porque eles dão uma ficha, eu uso cocaína, eu uso crack, não sei o quê, bebo cachaça, tal. Eu falo assim, olha, eu sei que isso aqui é um problema, mas não é o problema que eu quero ouvir. Eu quero saber onde está a sua dor, que está ocasionando esse vício. E na dor, e lá na base que está doendo. Querido, a dor, ela é uma bênção. A dor é uma bênção. Porque você imagine quando alguém chega no médico, a pessoa fala assim, doutor, eu estou sentindo uma dor muito forte aqui no joelho. O médico já sabe por onde vai começar. E às vezes ele já sabe até pela experiência. Então, a dor, ela é incômoda, mas ela aponta uma desordem. Ninguém pode chegar no médico sem nenhum sintoma. Quando alguém vai ao médico, é porque tem algum sintoma. Ou fazer seu check-up. Mas, querido, a dor, ela é uma bênção. Quando a pessoa está passando por uma dor de alma, eu estou dizendo, aí está uma bênção, porque está apontando que você precisa sacar do seu direito daquilo que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E nesse lugar, Deus sabe aonde você está e sabe aonde você vai. Querido, antes de eu me levantar, Deus já sabia onde eu ia, Deus já sabia de onde eu vinha, Deus conhece, Ele nos cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele tem um gráfico da nossa vida, Ele sabe quem é você, Ele te conhece. Querido, nós temos que aprender a chegar diante de Deus, que muitas das vezes, já viu aquela oração assim, às vezes, né, eu já cometi muito isso. Oh Deus maravilhoso, Deus que fez o céu, Deus que fez a terra, Deus que fez a estrela, que fez o mar, que fez o passarinho, que fez a cachoeira, que fez a montanha, que fez e Deus fala assim, meu filho, vai direto ao assunto. O salmista, ele chegou e falou assim, Deus, sonda-me. Aqui está o ponto em que eu preciso, a base em que eu preciso do Senhor. Olha, Senhor, Deus, o Senhor me conhece. Estou dizendo que a gente não deve fazer uma oração de agradecimento pelo que Deus é, mas muitas das vezes nós temos que ir direto naquela dor, naquele ponto. Vocês sabem, irmãos, que o sofrimento da minha família foi tão grande, que eu cheguei na sala, assim, sentei no sofá, estava um dia chuvoso à noite, e eu disse, Deus, em que nível está a minha fé? Eu quero saber, Senhor Deus, que nível está a minha fé, porque parece que a minha fé em Ti não está resolvendo. Eu acho que eu fiz como Davi na morte de dor, disse, Deus, sonda-me. Querido, pouco dia depois, Deus transformou minha família de uma maneira tão tremenda. Deus mudou a história da minha família. Quando eu estava vendo minha filha dando palestra no Rio de Janeiro,
As pessoas pegando o caderno e fazendo anotação, 22 anos. E ela, qual foi o tema que ela deu? Intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Quando eu vi aquela vida dela, e a vida que ela está vivendo, a transformação. Minha filha está indo para o Peru agora, para ficar 2 meses numa base missionária. Eu vejo que é possível, quando a gente saca do nosso direito. Mas veja, querido, houve dor, houve a dor, que se você souber lidar com dor, a ponto que está doendo, e dizer: Deus, aqui está a minha dor, e deixar Ele tratar, deixar Ele entrar na sua história, eu tenho certeza que vai haver uma revolução na sua vida. Diga glória a Deus. Queridos, em Marcos capítulo 9, conta uma história. Eu vou entrar nos finalmente. Um pai, Jesus Cristo estava no monte orando com Pedro, Tiago e João. Ele passou a noite no monte, o monte da transfiguração. O rosto dele se transfigurou. Apareceu Pedro, apareceu Moisés, apareceu Elias. Os discípulos ficaram maravilhados com isso. E no dia seguinte, Jesus desce o monte. Quando ele desce o monte, o que ele encontra na parte de baixo? Anjos. Ele dá de cara com o demônio. Os outros discípulos que não subiram com ele, 9 discípulos, estavam discutindo com os escribas ali embaixo, fariseus. E Jesus chega. Quando Jesus chega, estava vendo aquela discussão. O povo ficou admirado, porque provavelmente devido, eu creio que o rosto de Jesus ainda estava resplandecendo. Sai um pai do meio da multidão e fala assim: Jesus, socorre-me, o meu filho está endemoniado. Pensa na dor desse pai. Pensa na dor desse pai. O meu filho está endemoniado. E eu trouxe ele até os seus discípulos, eles não puderam fazer nada. Jesus falou assim: geração incrédula, até quanto vocês vão estar comigo? Traz aqui o menino. E diz a Bíblia que quando trouxeram o menino, o demônio se agitou naquele menino. Sabe o que Jesus fez? Ele não chegou e saiu expulsando o demônio. Ele virou para o pai. Presta atenção, ele vira para o pai. E falou assim: desde quando isso acontece? Jesus entra na história do fato. Querido, quantas pessoas estão se escondendo do fato? Se esconde da dor. Foge da dor. Jesus, ele chega e fala: desde quando isto acontece? Vocês estão entendendo? Amém? Então, queridos, quando eu estava passando por uma situação na minha família, o que eu fui ver? O que aconteceu? Por que estava acontecendo? No meu livro eu estou escrevendo sobre isso. O meu pai, ele plantou semente de injustiça que prejudicou a família. Mas que é isso, queridos? Eu aprendi, e você sabe disso. Eu não tenho nada a ver com o pecado que meu pai cometeu. Nada. Cada um vai ser responsável pelos seus erros. Mas, por exemplo, se eu cometo erro, os meus filhos não têm nada a ver com isso, mas eles sofrem as consequências. Eles sofrem a consequência. O erro que meu pai cometeu há tantos anos atrás fez com que a família sofresse consequência dos seus atos. O diabo estava trabalhando nas injustiças cometidas. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo isso? E o que eu fiz? Eu entrei na história. Desde quando? Jesus perguntou ao pai. Desde quando? Ele estava falando para o pai assim: olha, pai, se teu filho está assim, você tem que ver o que você fez. Qual foi a injustiça? O que você plantou para ter esse tipo de colheita?
E o pai vira para Jesus, fala: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Queridos, a gente pensa que as coisas é sempre assim. A gente lê um texto e fala assim, ó. E o pai do menino chegou até Jesus e Jesus expulsou, parece que foi tudo assim. Foi pá, 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 pá. Rapidamente tudo aconteceu. Não. Esses pontos, essas vírgulas, houve um tempo, houve uma história, houve um tratamento, houve uma terapia de Jesus com o Pai. Entra nessa história. Não que Jesus não soubesse. Querido, a grande questão não é que Jesus não saiba do meu problema. Ele quer que eu encare o meu problema. Eu não estou pregando aqui de ninguém voltar ao passado, mas eu tive que pegar o passado da minha família e colocar na minha frente para poder enfrentá-lo. Vou deixar de me esconder do passado. Eu vou pegar esse passado, vou botar aqui na minha frente e vou dizer: passado, eu vou te enfrentar. E quais são as armas que eu vou te enfrentar? Eu vou te enfrentar com as armas da cruz, com aquilo que Cristo fez. Se eu tiver de reconhecer erros, eu vou reconhecer. Se eu tiver de abraçar meu filho, eu vou abraçar meu filho. E que reunião que eu fiz, quando lá no Rio de Janeiro reuniu toda a minha família na frente, a igreja minha toda começou a chorar, porque eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, 2 sofrimentos, o meu filho mais velho, 10 anos na cocaína, a minha filha, uns 8 anos, disfunções sexuais, e eu pastor, crendo na redenção, crendo na nova criatura, acreditando nisso, e eu perguntava: Deus, o que está errado? O que está errado? Quando eu fui ver, quando Deus começou a abrir meu entendimento, e que eu entro na história, aonde estava a dor, que eu entro num lugar de dor, quando eu disse, em outras palavras: Senhor, sonda-me, coloque pelo lado do avesso, eu comecei a ver questão paterna na história, e eu comecei a entrar. Hoje meu filho mais velho está também fazendo ETED, preparando para ser missionário. A minha filha mais nova hoje é missionária. Já tem pastores no Rio de Janeiro querendo agenda com a minha filha, pela história dela, pelo que Deus fez e pelo que Deus está fazendo. Eu estou falando algo aqui, querido, não é algo que alguém me contou, não é algo que alguém acha, é algo que eu vivi e que a palavra de Deus diz. Se nessa noite você tem algum caso na sua vida interior, seja ele que nível for, Deus está convidando você: entre nesse ponto, vai lá, vai com o sangue de Jesus, vai na história. Se tiver de abraçar um filho, sabe o que eu fiz, pastor Fantini? Quantas vezes eu tinha me tornado codependente, eu e minha esposa estávamos codependentes do vício do meu filho, eu já estava emocionalmente, sabe, eu chegava na igreja, quantas vezes dia de domingo, eu chegava domingo de manhã na igreja, tinha passado a noite toda com meu filho alucinado. Quantas vezes isso? Quantas vezes? E eu estava lá, e eu pregava, e eu falava de fé, e eu voltava para casa, e encontrava com o meu drama, eu encontrava com a dor. Muitas das vezes, eu ia para a igreja, para fugir da dor, ao invés de falar assim: eu vou encarar a dor, eu vou encarar a dor. Queridos, quantas vezes, e eu falava a palavra para o meu filho, que viver de ajudar, eu só atrapalhava. Um dia eu falei assim: Deus, não importa o que meu filho fizer, eu nunca vou falar uma palavra negativa para ele, eu nunca vou acusá-lo, eu vou sempre amá-lo, liberar amor sobre ele. Ele chegou para mim e falou assim: pai, eu estava alucinado, eu peguei seu celular, pai, troquei lá na boca. Vem cá, qual é o problema? Qual o problema, meu filho? Me dá um abraço aqui, eu te amo. Uma cacetada no diabo. Pai, não sei o quê. Meu filho é um dos profissionais na área de ar-condicionado, de ônibus e caminhão. Ganhava muito bem, ganha muito bem. Gastou uma vez R$2.000 em droga. E eu comecei a abraçá-lo. Comecei a liberar a palavra. Vendo quais eram meus erros.
que semente eu tenha plantado. Quando eu fui ver o que houve na paternidade por parte do meu pai, que trouxe legalidade, eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a entender isso, eu comecei a enfrentar a dor, eu comecei a entrar nesse negócio de dor. Querido, preste atenção aqui. Pastor Fantini, eu estava tão para baixo emocionalmente, que a minha esposa falou assim: filho, vai descansar. Os irmãos da igreja arrumaram uma cachoeira para eu ir. Uma cachoeira. Aí eu fui. Uma sexta-feira minha esposa ficou: filho, eu vou amanhã de manhã, que ela tinha que resolver o negócio. Eu fui na sexta-feira. Pensa num lugar lindo, ali perto da Serra de Teresópolis, Rio de Janeiro, quem conhece. E eu estava lá num lugar lindo, sexta-feira, e eu liguei para o irmão da igreja, um obreiro: traz a minha esposa para mim amanhã e tal. Eu falei: não, pastor, pode deixar que eu vou levar. Quando foi no sábado de manhã, ela chegou, para eu voltar na segunda-feira. Aí quando chegou no domingo, algo falou no meu coração: volta para casa. Eu falei assim: filha, vamos embora. Ela: que isso, meu filho, a gente vai embora segunda-feira, você tem que descansar mais. Não, filha, vamos embora, amor, vamos embora. Aí a dona da casa disse: pastor Elcio, que isso, pastor, vai amanhã, vai depois do almoço amanhã. Eu falei: não, vamos embora. Não sei o que deu, assim, peguei o carro, pegamos as coisas e caí na estrada. Quando eu chego em casa, o meu filho estava mijado, em coma. Ele tinha tomado 6 comprimidos de diazepam. Eu pensei que ele estava morto. E eu falei: filha, ele morreu, Felipe morreu, minha filha. Felipe. Foi o último dia do ataque de Satanás. Eu cheguei no sofá e disse: Deus, em que nível está a minha fé? Eu disse: Deus, eu não aguento mais. Eu não fiz uma oração assim: ó Deus maravilhoso, Deus grandioso. Isso não tem nada. Isso é uma oração que se deve fazer, amado. Só que eu dei um grito da minha dor, como salmista: sonda-me, Senhor. Foi a minha dor que gritou. Queridos, muita chuva no Rio de Janeiro. Eu liguei para um pastor amigo meu, ele chegou em casa já quase de madrugada. Meu filho, daquele jeito, quis correr com ele para o hospital, não conseguia pegar ele, aquela coisa toda. Aquele pastor orou por ele. Passou um minutinho, meu filho foi voltando a si, e ele virou para mim, como a minha filha Sara, falou assim: pai, mãe, eu quero sair dessa. Quando eu comecei a plantar a semente certa, eu colhei o resultado certo. Quando eu comecei a usar as palavras corretas, ele pegou meu celular, e toda vez eu irava, eu falava, eu tomei a decisão: não importa, eu vou amar. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu sou terapeuta por causa disso na dependência química. A pessoa não usa droga porque é sem vergonha, porque é safado, porque é ordinário, porque é bandido. Ele usa droga porque ele tem uma doença psíquica. A maioria das pessoas que usam droga por causa de rejeição paterna. Eu tive que rever minha história. Aonde que eu errei? Eu tive que fazer isso aqui, e lá atrás. Então, quando você vai lá atrás, você não está rejeitando
o que Cristo fez na cruz do Calvário, não. Porque quando eu fui lá atrás na minha história, eu fui carregando os benefícios da cruz, conforme foi cantado aqui pela orquestra aqui. E na cruz, foi lá na cruz. Eu vou lá, mas eu fui carregando comigo os benefícios da cruz. E eu cheguei na história, eu cheguei no passado, falei, olha aqui passado, olha aqui história, olha o que a cruz fez por mim. Você está preparado nessa noite para chegar diante de Deus? Eu não sei, talvez você esteja muito bem resolvido, e eu agradeço a Deus assim, porque você é uma pessoa bem resolvida, mas eu vou dizer uma coisa para você: você está diante de um homem que levou muito tempo com Deus, mas não era resolvido por dentro. E eu concluo da seguinte forma: Paulo, como é que Paulo saiu da onde ele estava para chegar aonde Deus queria que ele chegasse? Paulo, ele creu na justiça de Deus. E o que é justiça? Romanos 5. Justiça é o ato soberano de Deus através do qual ele declara justo o pecador. Ou seja, Paulo, ele teve clareza nele que ele foi justificado. A palavra justo é que ele não devia nada. Ele não devia nada ao diabo. Ele não devia nada ao passado. Por isso ele diz: uma coisa eu faço. Mesmo que o passado chegue para falar comigo: Paulo, você lembra daquele crente que você permitiu com a morte dele? Você lembra daquele crente que você entrou na casa dele e destruiu tudo, Paulo? Você lembra? Paulo falava assim para sua memória: eu fui justificado em Cristo Jesus. Justiça é um presente de Deus. Repita comigo: justiça é um presente de Deus. Bem alto, vamos ficar em pé declarando isso, levantando sua mão e fala assim: justiça é um presente de Deus, é um dom gratuito do perdão. Olha, é o direito ou habilidade de me colocar na presença do Pai. Repita comigo: é o direito ou a habilidade de me colocar na presença do Pai, sem senso de culpa, sem a consciência do pecado, como se o pecado nunca tivesse existido. Estende sua mão e fala assim: eu tenho livre acesso ao Pai. Repita comigo: justiça é a minha herança espiritual. Ou seja, querido, tudo aquilo que porventura os pais tenham cometido, ou algum trauma que tenha acontecido, Cristo é a nossa justiça. Ele pagou, Ele nos justificou e nos fez livre. Isso tem que andar na minha ideia central, na minha consciência central. Amanhã, se algum pensamento vier ao contrário que a Bíblia diz, eu declaro: olha aqui pensamento, eu fui justificado em Cristo. Mas resolva o que você tem que resolver. Se você tiver que pedir perdão à sua esposa, se porventura, claro, peça perdão ao filho. Pais, olha, meu filho tem 29 anos, meu filho mais velho. O pastor João falou comigo, que cuidou dele para mim: pastor Elcio, agora é hora de você exercer paternidade. Eu dei uma introdução aqui, um parente, queridos. Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente doente. Totalmente doente. E eles estão chegando para a igreja. Eu não soube lidar com o problema da minha própria filha. Hoje eu fiz SOS. Hoje eu faço parte da equipe do SOS Sexualidade na Jucum. Olha como é que Deus faz. O Igor, o diretor, falou assim: pastor, vem participar comigo, faz a parte devocional. Recebemos jovens agora recentemente do Brasil inteiro, membros de igreja, para tratar questões de sexualidade. O que é isso? O que está acontecendo? Nós não podemos fugir, nós temos que encarar o que está acontecendo em Deus, na orientação do Espírito Santo. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste em mim a tua mão. E no final o salmista diz o seguinte: olha o que o salmista diz: o Senhor me teceu
nos teceu no ventre da mãe. Pensa numa costureira fazendo uma roupinha do neném. Nós fomos feitos no ventre da mãe. Estende a sua mão. Conta uma história que lá em Londres, o relógio mais famoso do mundo enguiçou. E os maiores técnicos foram consertar e não conseguiram. Quando chegou um velhinho, bem idoso, e pediu permissão para mexer naquele relógio, não entenderam, mas deixaram. E ele chegou naquele relógio, com pouco tempo ele consertou o relógio. E perguntaram a ele assim: quem é você? E ele falou assim: foi eu que construí esse relógio. O salmista falou assim: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, o Senhor sabe o que eu sou. Querido, não tem como a gente se esconder de Deus. Não adianta que eu queria ser um pai dentro de casa escondido. Eu tive que me mostrar, eu tive que chegar. Eu achava que eu estava por cima, achava que eu estava na boa, mas eu não estava legal. E eu cheguei para meus filhos, e sabe o que Deus falou lá na Revelação em Curitiba? Falou assim para mim: olha, Deus não quer você em depressão, porque Ele tem um projeto na sua vida. E outra coisa que Deus está falando comigo, a mulher nunca tinha me visto. O projeto que Ele tem na sua vida está incluído, todos os seus filhos estão junto contigo nesse projeto. Oh meu Deus, eu estou com vontade de chorar, porque quando Deus entra para marcar a vida, e nessa noite Deus me trouxe aqui, eu preguei essa mensagem no pastor Judas, no pastor Antônio, Deus me trouxe em São Paulo para falar, conforme de Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Presta atenção, querido, o apóstolo Paulo usa uma coisa aqui. Quem aqui já aceitou Jesus? Levante sua mão, faz assim. Olha o que Paulo fala: antes de a gente aceitar Jesus, Deus já nos amava. E ele fala assim: logo, muito mais agora. Se antes, quando estava na bebida, no vício, no pecado, já éramos amados, agora que eu vim para Cristo, Paulo diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quem está debaixo do logo, muito mais agora, levante sua mão e dê um brado de glória. Ah, querido, quando você for falar com Deus, fala: Senhor, eu estou debaixo do logo muito mais agora. Eu sei que antes de eu tomar uma decisão, o Senhor já me amava, logo muito mais agora. E Paulo não conclui, ele diz assim: olha, e não somente isto, o crédito é tão grande que a gente pensa que acabou. Paulo fala: não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, antes eu estava aqui, agora eu estou assim com Ele. Estende a sua mão agora, estende a sua mão agora. Aleluia. Deus está falando comigo nessa noite, que tem gente aqui que está precisando de um abraço bem apertado. E olha que o pastor Fantini aqui, eu toda vez que eu venho aqui, fico observando o pastor Fantini. Esse homem abraça, hein? A esposa, eu vejo ele abraçando, ele me deu um abraço apertado lá assim, ó. Acho que foi aqui na frente, ele abraça assim, parece que não vai largar mais não. Quantas vezes, irmãos, a gente está precisando de um abraço, e Deus está falando comigo, tem gente aqui que precisa de um abraço. Olha, eu tenho pastores debaixo do meu ministério. Quando eu tive isso com meu filho, eu passei a noite, eu não falei com ninguém, eu não liguei para nenhum pastor, eu não falei com a igreja. Mas por que o senhor não fez isso, pastor? Porque aquela noite era uma noite que era eu com Deus. Falei: Deus, é eu, o Senhor. Quando meus pastores ficaram sabendo: pastor, por que o senhor não ligou para a gente? Por que o senhor não fez isso? Eu falo: gente, eu sei que vocês sempre me deram cobertura, vocês sempre oraram, mas esta noite foi uma noite que Deus disse: é eu com você. Falei com ninguém, eu poderia ter ligado: ó, irmã de oração, ou não sei quem. Foi um pastor na minha casa que eu falei, mas ele não era do meu ministério.
Eu falei: não quero que as minhas ovelhas vejam esse sofrimento desse nível. O meu filho quase morreu, mas quando eu entrei na história, sonda, meu Deus. O salmista Davi estava sofrendo. Sonda, meu Deus. Paulo disse: uma coisa eu faço. Jesus virou para o pai do menino: desde quando isso acontece? E Jesus está perguntando: você aí, desde quando você está assim? Desde quando isso acontece? Estende sua mão. Se você tem no seu coração um propósito claro e específico nessa noite, eu quero pedir permissão ao pastor Fantini, se ele permite, de orar por você. Você vem aqui na frente. Pode ser, pastor? Se porventura você vai vir aqui pelo seu filho, pela sua família, por você mesmo, vem aqui na frente. Pode vir em nome de Jesus. Talvez não seja por você. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, talvez você chegou aqui tão assim, com o seu coração tão doído, eu quero convidá-lo também. Chegar aqui na frente, você se manifesta aqui. Vem em nome de Jesus. Eu não sei se eu já passei do horário, estou assim meio perdido. Vem em nome de Jesus. Chega mais aqui, pode chegar mais. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Vem, pode chegando mais. Está vindo muita gente. Quebranta o meu coração. Seja sincero com Deus agora. Vai profundo mesmo. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então os obreiros podem pôr as mãos aqui enquanto eu oro. Você vê aqui na frente, qual é o motivo que você vê aqui na frente? Qual é a base central que você vê aqui na frente? Vai nesse ponto, vai nesse ponto central e fala com Deus agora. Saca da cruz a justiça dele por você. Pega o direito que ele conquistou por você na cruz. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deus, entra nessa história hoje. Entra nessa história. Em nome de Jesus Cristo. Entra na história, Senhor. Com sangue, com aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Nossa redenção foi garantida. Mas, ó Deus, a dissonância cognitiva, às vezes a pessoa não entende isso no entendimento. Meu Deus, mas que a palavra hoje entre nessa história. Em nome de Jesus Cristo. Quebrante, ó Deus. Se é necessário abraçar a família, que abrace. Que é necessário quebrantar, que quebrante. Que é necessário quebrar o orgulho, que quebre. Em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nesse ponto central, nesse ponto que dói, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Deus amado, isso, Senhor, é uma noite onde o Senhor está quebrantando, o Senhor está mudando a história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está quebrantando aqui. Ah, Senhor, eu tenho lutado com uma fraqueza há muitos anos. Oh, meu Deus, o que eu faço? Oh, entra nesse lugar agora. Traga o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Entra nessa história. Entra nessa história. Senhor, vem restaurar. Vem mudar. Rebaichova lá atrás. Uma mulher procurou Jesus, Ciro Fenício, e disse: Senhor, eu estou com uma filha lá em casa. Eu estou com uma filha na minha casa. Ela está atormentada por maligno. Eu não sei qual é o seu caso. Você vem aqui nessa noite, fala com Deus, fala com Ele.
Ele fez morada em nós por meio do Espírito Santo. Ele habita em nós. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus. Meu Deus. Nós estamos debaixo do logo muito mais agora. Logo muito mais agora, Senhor, a sua graça é sobre nós. Logo muito mais agora a sua misericórdia é sobre nós. Logo muito mais agora o seu amor é sobre nós. Logo muito mais agora a sua justiça é sobre nós. Ó Deus, nós estamos debaixo do sobre muito mais agora. Se antes o Senhor já nos amava, agora que nós estamos em Cristo, logo muito mais agora, manifesta a sua graça, manifesta a sua misericórdia, manifesta o seu amor nessa noite, em o nome de Jesus. Em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Cadê? Pastor Fantini, dá um abraço nesse irmão de azul aqui, igual o senhor gosta de dar, Pastor Fantini. Dá um abraço nele assim, isso. Quem aqui está precisando de um abraço que a missionária abraça, que o obreiro aqui abraça? Abraça aí, aquele abraço, sabe? Abraça bem apertado mesmo. Libera essa graça aí, em nome de Jesus. Naquela noite que eu estava lá em casa, tudo que eu queria, alguém para me abraçar. Um farol que brilha à noite como ponte